Eu sou Roberta Fontes do Casamento Passo a Passo, o seu curso à distância de organização do seu casamento e também proprietária do Maktub Cerimonial em Belo Horizonte. O tema da nossa aula de hoje será Música da Festa. Como você pode realizar várias contratações quando se fala em música da sua recepção? Eu vou dividir a nossa aula em 3 módulos. No primeiro módulo, eu vou falar sobre boate e iluminação. Todos os itens que compõem a boate, a iluminação, o que você pode contratar, sugestões de contratação. Depois eu vou falar no segundo módulo sobre DJ e ou VJ. E no terceiro módulo eu vou falar sobre banda e rider técnico. Não se preocupe neste primeiro momento em entender o significado dessas palavras, pois durante as aulas eu vou explicar cada uma delas, o que você pode contratar e, é claro, no final, te dar as minhas sugestões de redução de custo na hora de contratar a música da sua festa. Você tem que ter a música do seu evento que tenha ligação com o seu estilo, com o seu sonho e o mais importante, que deixe a sua pista bombar e a sua festa ser muito animada. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Bom, gente, a primeira parte da nossa aula é sobre boate. A boate é nada mais do que o espaço onde vai acontecer a pista de dança. É importante que ela tenha sintonia com a decoração. Às vezes você vai contratar o decorador mais sofisticado da sua cidade, da sua região, mas você quer economizar com a boate. E aí contrata uma boate com poucos globos, uma boate pequena, uma boate muito simples. Isso não é bom, porque você vai acabar denegrindo o seu próprio evento, colocando uma decoração suntuosa do lado de uma boate muito simples. É importante ter simetria, unidade, para que a sua festa tenha um único conceito ao ser visto pelos convidados. O convidado, ele não tem a percepção de que você está contratando tudo separado. Ele tem uma noção da festa como um todo. E você, na hora de contratar os fornecedores, tem que pensar no estilo da sua festa e no conceito que você pretende passar aos seus convidados. Antes de solicitar o orçamento de boate e iluminação, verifique se a boate ela é adequada ao espaço. Então, quem vai te falar isso é o seu cerimonial, é o seu decorador e é principalmente a empresa de boate e iluminação. Também inclua no orçamento a sonorização necessária. Quando eu falo em sonorização, eu quero dizer as caixas de som, todos os elementos que estão relacionados à qualidade musical do seu evento. Quem vai te falar sobre a melhor sonorização é a própria empresa de som que você está contratando. Então, pense também que se você tem um evento num lugar muito grande, você vai precisar de uma sonorização mais completa. Da mesma forma, um evento num lugar menor, você vai precisar de uma sonorização um pouco mais comedida. A sonorização também está relacionada com as atrações que você vai contratar. Quando a gente for falar de DJ e de banda, eu vou falar sobre a sonorização necessária para cada uma dessas atrações. Mas já é importante, quando você for solicitar o orçamento, avisar a empresa de sonorização o que você pretende ter no seu evento. Eu pretendo ter uma boate e um DJ. Ok. Eu pretendo ter uma boate e um DJ e uma banda, mas eu ainda não fechei a banda. Ok, também é uma opção. Outra pergunta que é importante você ter a você mesmo na hora de solicitar o orçamento. O local possui alguma empresa parceira de boate e iluminação? Alguns locais já têm até a boate montada e uma sonorização básica para DJ naquele local. Outras não têm a boate montada, mas tem uma lista de empresas que ela indica que fazem bem o evento naquele lugar. Por quê, gente? Para uma empresa de boate e iluminação, não é simplesmente descarregar o caminhão e colocar a boate ali montada. Exige uma estrutura, uma engenharia, um estudo. É importante ter empresas que te passem segurança na estrutura, na montagem da sua boate. Outro item que é importante vocês ficarem atentos na hora de solicitar o orçamento é em relação à iluminação.
E aí, gente, entra um personagem, um profissional dentro da boate, que eu chamo de LG. Quando você dança numa festa e vê que a iluminação está acompanhando a música, aquilo não acontece de forma aleatória. Aquilo é feito por um profissional, pelo LG, que está fazendo com que a luz acompanhe a música e faça com que a sua pista fique mais animada. Então é sempre muito importante tanto perguntar quanto incluir no seu orçamento o LG, que é o profissional de iluminação. Algumas empresas colocam o próprio DJ como LG, outras não. Essas empresas geralmente são maiores, mais estruturadas. Elas têm um profissional somente para trabalhar a iluminação da sua boate. E isso torna um diferencial da empresa. Se você tem um profissional atento a um determinado trabalho, você pode ter certeza que a sua iluminação vai ser mais ainda sincronizada com a música. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de boate que você pode contratar para o seu evento. Quando a gente fala em boate, a gente está falando de uma estrutura box struss, que é uma estrutura onde vai estar montada a sua boate. Essa aqui é uma estrutura de ferro, onde nela vai ser montada a sua boate com os itens que você vai escolher e que eu vou falar a partir de agora. Existem vários tipos de montagem da boate. Existe uma boate que a gente chama de trave, que na verdade parece uma trave de gol mesmo. Essa trave aqui, ela tá até mais trabalhada, porque ela tem um lado mais oval aqui. Algumas boates são todas retas, algumas boates traves são menores, outras maiores. E, por definição, a boate trave, ela fica próxima ao DJ. Veja aqui que toda a estrutura de iluminação foi colocada aqui, presa na boate, tá? A boate trave, ela é adequada para eventos menores, eventos onde os salões de festa também são menores. Alguns até com o pé direito mais baixo, que você não pode colocar uma iluminação no teto. A boate que tem estrutura de chão com pé é essa daqui. Então você vê que a boate foi construída com pé e os globos e toda a estrutura de iluminação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, foi colocada aqui no teto, mas sustentada por um pé. E você tem também uma outra opção de boate, que é a boate suspensa. É uma boate que não tem pé. Você vê aqui que essa boate, ela foi montada no teto. Ah, Roberta, então eu quero a boate suspensa. Quem determina o tipo de boate, infelizmente, não é você. Algumas vezes pode ser, mas na maioria das vezes a determinação é em relação à estrutura do salão de festas. Então, esse salão de festas aqui tem uma estrutura aérea que você consegue prender a estrutura box struss aqui. Essa estrutura foi envelopada. Eu hoje estou usando demais o envelopamento de tecido da boate, tá? Porque você não fica vendo aquela estrutura de ferro que compromete, às vezes, a decoração. Então, ela tem uma estrutura aérea que sustenta a boate e você não precisa ter o pé. Mas, nessa boate aqui, foi necessária a montagem com pé, porque esse salão não tem um teto que sustenta uma estrutura de box struss suspensa. E essa daqui teve que ser montada como trave, porque provavelmente o pé direito era baixo e o espaço era menor. Não existe boate mais bonita ou mais feia. Existe a boate que vai ser montada de uma forma mais elegante, outra não. Eu sempre acho que esse tecido que é colocado aqui, que nessa aqui foi colocado também no pé, torna a boate mais bonita. Você não tem uma estrutura de ferro que contrapõe com uma decoração que é mais elegante, que é mais leve. Então, vamos falar agora do que você vai colocar dentro da boate. Primeiro são os globos espelhados. Você pode pedir globos de 60 centímetros, de 50 centímetros, de 30 centímetros, pode colocar os globos pareados ou alternados, isso independe, vai do seu gosto. Agora, quanto mais globos você tem na sua boate, mais rica é a sua pista. Você pode pedir um orçamento inicial como opção de uma boate com 36 globos, outra com 42, outra com 24 globos, e fazer
a comparação de preço dentro dessa boate. Quem vai determinar até quantos globos cabe na boate, naquele espaço, é a empresa que você está orçando de boate e iluminação. O outro item que compõe a boate é o moving head, que é esse aqui. O moving head dá esse efeito de luz que vocês podem ver aqui. Então, o LG, que eu já falei lá no início da nossa aula, que é aquele profissional de iluminação, quando ele tem uma música que está tocando, muito animada, ele faz esses movies se mexer mais. Ele troca as cores do movie. Então, o movie é uma cabeça giratória que, junto com o globo espelhado, compõe a iluminação da boate. A gente tem também o laser, que pode ser verde, que pode ser azul. Tem gente que não gosta do laser, então fica a seu critério colocar ou não, mas é um elemento também de iluminação da boate, que dá uma sensação de movimento, que propõe uma animação maior na sua boate. E também o estrobo, que é aquela sensação de tremor, quando você fica tremendo na pista de dança. Então, dependendo da música, quando você tem uma música muito animada, o estrobo, ele compõe bem. Eu sempre acho que o estrobo deve ser usado com moderação, porque senão o convidado, ele fica numa sensação de estresse dentro da boate e acaba saindo da pista. Outro item que algumas empresas de boate e iluminação colocam dentro da proposta é o refletor de LED, que dá essa sensação também de iluminação aqui. Esse não é um equipamento tão necessário nas boates, mas eu estou citando aqui porque muitas pessoas gostam de ter essa sensação de luzes na boate. Outro item é a máquina de fumaça. A máquina de fumaça é amada por uns, odiada por outros. Por quê? A máquina de fumaça às vezes dá um incômodo. Quem usa lente de contato, às vezes tem um ressecamento dos olhos. Então, pense com carinho se você vai querer a máquina de fumaça. Também não é um item tão essencial na sua boate. Você pode retirar e ter uma boate animada e ter uma pista cheia da mesma forma. Muitas noivas gostam de colocar a máquina de fumaça na hora que estão fazendo a primeira dança. Mas atenção, confirme com o seu fotógrafo e cinegrafista se a máquina de fumaça não vai atrapalhar o trabalho deles. Alguns não gostam da máquina de fumaça. Outro item também que compõe a boate é a TV de plasma. Você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, quantas couberem dentro da boate, para passar tanto o clipe, isso se você for contratar um VJ, que é um profissional que junto com o DJ ou ele mesmo coloca clipes junto com a boate, ou mesmo fotos de vocês, dos seus convidados, do que você quiser durante o evento. Antigamente usava-se o telão, hoje o telão caiu de moda, não usa mais. Hoje usa-se as TVs de plasma. E o video wall, que também é uma outra opção de composição da sua boate. Então aqui você tem um video wall com 6 televisões, mas você pode colocar com 9, com 12, enfim, quantas televisões couberem, forem adequadas. E o que você vai passar no video wall? O que você quiser. Pode passar vídeo, pode passar clipe, pode passar foto sua e do seu noivo. Enfim, o que se passa no video wall vai da sua criatividade e do seu desejo. Outro item é o painel de LED, que é essa atração aqui. E você também pode colocar fotos, imagens gráficas, enfim, o que você desejar como fundo aqui do painel de LED. Outro item para sua boate é a pista Light Away, que é essa pista específica aqui que tem luzinhas. É muito lindo. Agora, quando você for contratar essa pista, valide antes com o seu decorador. Ele vai te dar a noção do que vai ficar bonito, do que não vai ficar bonito e do que vai compor melhor o seu evento. A pista de LED também é uma outra opção. Essa pista ela muda de cor de acordo com a orientação que o técnico de luz vai fazer no seu evento. E da mesma forma que você perguntou ao decorador sobre a pista Light Away,
Pergunte a ele também se a pista de LED compõe a decoração da sua festa. Outra opção também é a boate com a pista adesivada. É uma pista em que você pode colocar no adesivo o que você desejar. A maioria dos clientes coloca ou o monograma ou as iniciais dos noivos. Essa pista ela tem que ser construída da seguinte forma. Você vai contratar um profissional para adesivar, mas ele não adesiva no chão. Ele adesiva numa estrutura de madeirite ou madeira que é feita no chão da sua boate. Então, essa estrutura ela tem que ser colocada logo depois que a sua boate, a sua estrutura de box strip foi montada. É muito importante o alinhamento entre quem vai montar essa pista adesivada ou mesmo essa pista de LED ou a pista Lightway com a empresa que vai fazer a boate e a iluminação. Pode ser a mesma empresa, mas pode não ser. Então, você tem que fazer um cronograma com essas empresas de montagem, para que não aconteça de ficar atrasado ou ser montado de uma forma incompleta. Outra pista que é também muito interessante é a adesivada quadriculada. Essa pista aqui também deve ser colada dentro de uma estrutura para que não estrague o chão do salão de festas. Gente, toda a estrutura de boate, de decoração, tudo que vai ser feito no seu casamento, estrutural, ele tem que ser muito bem cuidado para não danificar o salão de festa onde você está casando. Porque isso é um custo de pós-evento para você, além de uma chateação, é claro. Por isso a importância de contratar fornecedores que te passem segurança, que te passem tranquilidade, que conheça o espaço e que respeite as regras daquele local. Aqui eu vou colocar para vocês outras inspirações de boate. Essa boate foi construída para um evento no final da tarde, então eu tinha aqui luzinhas que a gente chama de gambiarras, a gente chama isso aqui de luminárias japonesas. É uma estrutura muito barata, porque você pode comprar isso pela internet e solicitar ao seu decorador que monte. Essa também é uma outra inspiração para aquele momento da dança. Eu coloquei aqui uma chuva de pétalas. Alguns profissionais colocam a chuva de papel picado. Eu condeno o papel picado. Eu não gosto do papel picado pelo seguinte motivo. Os DJs e as empresas de boate e iluminação sempre me avisaram, Roberta, o papel picado, ele é perigoso para o nosso equipamento. Ele pode danificar e nós podemos perder o equipamento para sempre. Então, depois que eu ouvi isso, eu nunca mais sugeri aos meus noivos. Eu coloco aqui pétalas de flores. Antes de você fazer essa contratação, confirme com o seu salão de festas se é possível, se é permitido e confirme também com a empresa de boate e iluminação se é possível, se é permitido. Outra inspiração aqui também é o que a gente chama de fogos indoor. São fogos colocados dentro da boate ou dentro do seu salão. Os fogos indoor são muito bacanas porque o convidado não espera. E aí de baixo para cima surge um fogo que na mesma hora se termina, mas a memória afetiva fica para sempre. As pessoas vão sempre lembrar daquele momento da dança, aquele momento especial que você construiu com o seu noivo como um momento iluminado. Então, depois que você ouviu tudo que eu falei, mostrei todos os itens que uma boate pode te oferecer, eu imagino que você deve estar assim, nossa, mas o que eu realmente preciso? O que eu realmente tenho que ter na minha festa? Eu vou te responder. Para uma boate básica, eu sugiro que você tenha uma estrutura de box struts, que pode ser em trave, suspensa ou colocada no chão. Isso vai depender da estrutura do seu salão de festas. Globos espelhados e moving heads. Essa é a estrutura de iluminação para a pista de dança. E o que você vai ainda solicitar ao seu fornecedor é os equipamentos de som, se você vai contratar DJ ou DJ e banda. Agora, se você recebeu os orçamentos e quer comparar melhor entre um item e outro de boate, eu coloquei como material complementar essa tabela aqui, para que você possa ter um comparativo quantitativo dos itens que as empresas estão te oferecendo. Primeiro, você vai olhar
o tipo de boate, depois se ela é envelopada ou não, depois o número de globos e o tamanho de globos espelhados que essa empresa A, B ou C te oferece, depois o número de moving heads, o número de estrobos, a máquina de fumaça e o valor. Esse comparativo é em relação à iluminação. Coloque também se está incluso os equipamentos de som do DJ, os equipamentos de som de banda, se você quiser contratar uma banda, e se está incluso o profissional LG, que é aquele profissional de iluminação. Eu coloquei aqui também, gente, a iluminação cênica, porque algumas dessas empresas te oferecem também a iluminação cênica para a decoração da sua festa. É importante que o decorador tenha uma conversa com essa empresa ou te passe a necessidade de iluminação cênica que ele precisa para o evento. A empresa não pode simplesmente passar iluminação cênica sem saber o que realmente o decorador precisa. Às vezes ele precisa de uma decoração grande, complexa, de LED, aérea, e a empresa não tem essa estrutura. Então, antes de você fazer essa contratação da iluminação cênica com a empresa de boate e iluminação, valide com o seu decorador. E aqui eu coloquei também os itens adicionais que você pode contratar com a empresa de boate e iluminação. O refletor de LED, as TVs, a pista de dança, que pode ser aquela line away ou a pista de LED, o video wall, o painel de LED, enfim. Você pode colocar aqui todos os itens adicionais e o valor de cada um deles. Muitos clientes meus fazem da seguinte forma: eles contratam a boate básica no primeiro momento de planejamento e deixam esses itens adicionais como um plus lá na frente, caso precise. Então, se você tem dúvida se vai contratar e se você não tem a verba nesse primeiro momento, faça isso. Contrate o básico no primeiro momento e deixe para contratar o adicional, o plus, aquilo que você sonha, mas que você sabe que não é totalmente necessário para a composição da boate da sua festa, lá na frente, se você tiver verba. O que não pode acontecer, noiva e noivo, é você ficar apertado financeiramente. Eu sempre falo isso. No casamento, o céu é o limite. Opções você vai ter sempre muitas, mas você tem que adequar aquilo que é dentro da sua realidade, aquilo que você pode pagar e aquilo que realmente você precisa. Então, continuando com esse pensamento, a gente chega no final da nossa aula com as dicas de redução de custo na contratação da boate e iluminação da sua festa. Primeira dica que eu vou dar: escolha a mesma empresa para todos os serviços de boate e iluminação. E eu ainda coloco um asterisco aqui para DJ, banda, som, boate. Então, se você tem uma empresa que você goste e que tenha tudo, que tenha também os itens adicionais, o painel de LED, a pista de LED, ou mesmo o video wall, as TVs, enfim, contrate a mesma empresa. Verifique as referências dessa empresa no mercado, obviamente, se é uma empresa que tenha nome, que tenha história, que tenha segurança para as outras pessoas e que te passe segurança também, mas contrate uma empresa só, porque você vai ter maior poder de negociação. Você vai poder colocar mais itens numa empresa só. Pense pelo lado da empresa também, como ela pode negociar. Se uma empresa coloca todos os itens que ela tem dentro de um evento, ela vai ter um custo menor operacional e de deslocamento, de transporte mesmo, de levar e buscar os equipamentos. Isso comparando se ela tivesse mais de um evento, mais de um transporte, mais de um custo operacional. Outra sugestão: faça uma boate com menos globos, menos móveis. Então, gente, faça aquela boate básica que eu sugeri. Faça uma boate com box screws, com os globos espelhados e com os moving heads. Ponto, mais nada. Você vai ter uma boate iluminada, bonita, sem gastar muito. Escolha um DJ que possui estrutura de boate. O que acontece muito, gente, é que os DJs, eles começam a trabalhar na noite e eles começam a comprar equipamentos. E eles ganham em cima do equipamento e em cima do trabalho dele. Muitas vezes o valor pode ser menor do que contratar separadamente o DJ numa empresa e a boate em outra.
Outra dica, use a estrutura de box struts sem o fechamento de tecido. Então, lembre-se daquela estrutura que eu coloquei para vocês. É uma estrutura envelopada. Ah, eu quero economizar? Então eu não vou fazer esse envelopamento. Eu vou colocar a estrutura box struts sem envelopamento. Pense sempre, gente, o convidado, ele não tem as opções que você teve na hora de contratar. Quer dizer, ele não sabe aquilo que você deixou de contratar. Para ele, a escolha é aquela que está ali na festa. Então, não colocar o fechamento não vai impactar a qualidade da sua festa. Vai fazer sim que a sua boate não tenha o tecido, mas não vai fazer com que sua pista não fique menos animada. Outra dica, divida a boate com outras noivas do local. Gente, essa é uma dica ótima. Se você vai casar no sábado ou na sexta, você pode dividir a boate com a noiva que vai casar no outro dia, ou mesmo a noiva que vai casar na semana anterior. Essa divisão, ela é ótima tanto para você, cliente, quanto para o fornecedor. Primeiro, porque ele vai ganhar mais contratos. Segundo, que ele vai ter um custo operacional muito menor. Então, ele consegue oferecer um desconto para vocês. E para o salão de festas também é ótimo, porque são menos profissionais circulando na montagem, na desmontagem do seu evento. Então, essa dica aqui, para mim, é sempre o pulo do gato. Tente dividir com as noivas do local a boate do seu evento. Mesmo que você queira um painel de LED e ela não, ou um video wall e ela não, isso não tem problema, porque são itens adicionais. Mas a boate você consegue dividir, você consegue chegar num acordo. Outra dica, mantenha o piso do espaço da festa. Então eu volto naquela dica sobre contratação básica. Não coloque pista adesivada, não coloque pista de LED, nada que esteja além do seu valor da boate. Coloque uma boate bonita, iluminada, e você vai ter uma boate animada. Os seus convidados não vão saber que você teve a opção de contratar uma pista de LED. Isso é o mais importante de você pensar. Gaste menos, mas tenha um pós-evento mais tranquilo, sem ficar enforcado financeiramente. Escolha um local que já possui estrutura de boate. Essa também é uma dica ótima. Dentro da escolha do seu salão de festa, se você tem um local que já tem uma estrutura, que já tem uma sonorização básica, nossa, você vai ganhar muito em investimento na sua festa. Bom, gente, essa foi nossa aula sobre boate e iluminação. É apenas a primeira aula do nosso módulo de música para festa. Eu ainda vou falar sobre DJ, VJ, banda e sonorização para a contratação desses itens. Então, fique aí, assista os próximos passos para que você possa escolher a melhor música da sua festa e o mais importante, aquela que esteja adequada ao seu estilo e ao que você quer gastar. Um beijo e até o próximo passo.